da defesa técnica é que o Fernando responda, então, as questões feitas pela defesa e pelos jurados, que são aí julgadores naturais dessa causa, estão livres para perguntar de absolutamente tudo, mas restritos então à defesa e aos jurados, que serão os julgadores dessa causa. Podem ficar à vontade para, após as perguntas da defesa, esclarecer qualquer ponto que tenham dúvida. Esse é o requerimento, essa orientação. Obrigado, doutor. Então, eu faço as perguntas relativas à Isso. Bom, jurado, este é o último ato da instrução, ou seja, da produção de provas. Toda pessoa que é acusada tem o direito de realizar a sua autodefesa, ou seja, defender-se com as suas próprias palavras. Obviamente tem a defesa técnica, que é obrigatória, mas em todo processo penal, e no júri não é diferente, o acusado, o réu, tem o direito de se defender. Por outro lado, o réu também tem o direito de permanecer em silêncio. Não é obrigado a responder as perguntas, se não quiser. Pode escolher de que parte vai responder as perguntas. Então, se quiser responder só do Ministério Público, só do juiz, só da defesa, só dos jurados, é direito do réu também. E, por ser um direito, isso não pode ser levado em conta em seu desfavor. Ou seja, permanecendo em silêncio, isso não deve, em hipótese alguma, ser interpretado de forma prejudicial ao réu. Ou seja, vocês não devem atribuir uma consequência negativa a esse exercício do direito ao silêncio. De fato, é um direito previsto na Constituição e ele é de todos nós, na verdade, né? Então, se qualquer um de nós cairmos em processo penal, nós também teremos o direito, e nesse processo o juiz, o jurado, não poderá levar em conta em prejuízo do réu esse direito, ok? Pode iniciar. Tá? Então, o interrogatório é dividido em duas partes. Primeiro, eu questiono dados de natureza pessoal, é obrigatório, e depois nós passamos para uma segunda etapa, que é a exploração dos fatos. Eu posso fazer pergunta, Ministério Público, assistente de acusação, defesa, e o réu escolhe se vai responder ou não. Ok? Entendeu, Fernando? Então, bom dia, Fernando. Diga o nome completo, por favor. Fernando da Silva Levorato. Tá. Só sempre puxa um pouco mais. Fala mais uma vez. Fernando da Silva Levorato. Qual que é a idade do senhor? 35. 35. Qual que é o estado civil? Solteiro. O senhor tem 2 filhos, é isso? Sim, senhor. Quais as idades? Um de 9 e um de 14. Certo, eles moram com a sua mãe, né? Sim, senhor. Antes de o senhor ser preso, eles estavam morando com a Daiane. Na verdade, eu morava com nós, né? Tá. Nós dois. Morava junto com a família enquanto havia o relacionamento. Sim, senhor. Qual que é o seu grau de escolaridade? Quarta série. Quarta série. Profissão. Motorista. Já trabalhou com alguma outra coisa? Bem no começo, fui motoboy, fui segurança. De tudo um pouco, né? O senhor tem alguma doença grave? Não. Já foi preso ou processado antes? Não. Ok. Bom, o senhor está sendo acusado de, no dia 19 de novembro de 2022, por volta da 1h45 da manhã, na Rua da Bica, no Rio do Baile, aqui em Cândido, de ter matado a vítima Daiane, ex-convivente, ao desferir contra ela cerca de 7 golpes de faca, causando a morte. De acordo com a denúncia, o crime foi cometido contra a mulher, em
razão das condições de sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar. Teria sido cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima estava alcoolizada e o senhor teria entrado no domicílio durante o período noturno, surpreendendo-a enquanto ela estava em uma rede. Outra qualificadora: crime cometido na presença física do filho, nascido 23 de agosto de 2010, e com meio cruel, consistente na aplicação de 7 golpes de faca, enquanto a vítima gritava por socorro, causando intenso e desnecessário sofrimento. E o segundo crime, conexo: o senhor está sendo acusado de possuir, manter, sem autorização, 6 munições de arma de fogo, calibre 38, intactas, e por volta do mês de outubro do ano de 2022. Então, em resumo, é isso. O senhor tem o direito de ficar em silêncio. Só para confirmar, o senhor só vai responder as perguntas da defesa, né? Sim, senhor. Então, passo a palavra diretamente à defesa. Se o senhor quiser, pode olhar para lá, mas só que peço que o microfone acompanhe, por favor. Obrigado, Excelência. Muito obrigado, Excelência. Muito obrigado, Excelência. Só uma correção, né? As perguntas da defesa e dos jurados, Excelência. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. Esse é um momento, assim como o magistrado já explicou, nós conversamos também aqui de forma reservada, o senhor fazer aqui considerações sobre tudo que aconteceu e detalhar para os jurados, desde o início, um contexto familiar, contexto daquilo que o senhor fez de errado na vida e do que o senhor vem atravessando desde então. A partir dessa premissa, eu queria perguntar para o senhor nasceu aonde? Só nasci em Ivaiporã. Em Ivaiporã. Os pais do senhor sempre foram de lá? Minha mãe nasceu aqui, mas moram toda a vida para ir morar lá. Certo. A esposa aqui de Cândido de Abreu? Sim, senhor. Os filhos nasceram onde? Um nasceu lá e o outro nasceu aqui. Mas mais velho nasceu em Ivaiporã e o mais novo nasceu aqui. Certo. O senhor tem uma vida em Ivaiporã com o pai e a mãe, o senhor morava com os pais, viveu com outro familiar? No começo da relação nossa, né, eles foram morar na casa do meu pai. Não. Digo, o senhor, na sua infância, o senhor conviveu com seus pais? Convivi com meu pai. Pai e mãe? Pai e mãe. O senhor tem outros irmãos? Tenho mais 2 irmãos. A Franciele e o Orlando. Franciele e Orlando. E como é que foi essa infância do senhor aí? Como é que era lá em Ivaiporã a infância? Não, uma infância boa. Tipo assim, mas vem uma família pobre, né? Toda a vida como criado bem rico, meu pai e a mãe sempre corrigindo a gente, graças a Deus. E desde pequeno, ensinando o que era certo, o que era errado. E trabalhar, né? Trabalhar e assim como fui crescendo. Graças a Deus, toda a vida vivendo uma família que veio nós mexer com droga, mexer com coisa errada. Pergunta, doutor, eu estou com a impressão que não está gravando aqui o arquivo do processo. Tá Eu só vou verificar se está coletando o som mesmo. E peço desculpas. Imagina. E a gente retoma de onde para. Não tem problema.
Testando. Testando. Deu uma olhada no YouTube, tá falando assim. Eu abri ontem, mas eu não cheguei a ver. Sem saber. Acho que não. Cortar isso aqui. Essa parte aqui não deve ter tem problema. Não, não é.
Testando. Testando. Ótimo. Só que vamos usar o dela. Dar respeito ao hospital. Pendrive, sei dela ajuda. Esse depoimento dele, eu quero o trecho que eles têm, acho que depois não. Olha o problema. Tá mexendo agora. Tá vendo? Testando. Teste. Fernando, fala alguma coisa no seu nome, por favor. Fernando? Tá. Silva Alemão. Dr. Jackson, fale alguma coisa. Teste. Tá baixo, doutor. Teste, agora ficou bom. Doutora Adriana, fale alguma coisa. Ontem eu fiquei com vergonha, doutor. Hoje eu não vou brincar, doutor. Bom dia a todos. Aí. Obrigada. Aqui de novo, né? Aqui, agora? Pode ser. Legendado ou só o áudio? Não, tá. Bem, tá legendo por mim. Manda o vídeo ou só o áudio para legenda? Vamos colocar o nosso aqui, visibilidade. Você quer colocar? Vou colocar a mão. O que você vai fazer com isso aqui? Você vai usar aqui? Não, pega o dela. O inteiro que você eu só pedi pra ela, quando o doutor falou com você, eu já falei com ela. Parou de mexer. Sobre o vídeo policial, nós vamos debates. Você vai separar e daí no dela tirar essa parte. Você vai pegar o dela. Uma preconceição, e da forma rura também. Só tinha um trechinho do advogado falando assim.
pegando, celular. E aí a promotora falou, não. Melhor hora não. O sabor faz isso. Testando. Pra ela depois Testando. achar. Teste. Depoimento? E aí assim eu vou falar no separar. Isso daqui olha só. Não, esse é poderia ser. Uma nada desse, né? Tá conectado aí. Deixar tudo. Então, 479? Não. 479 tá no vídeo novo. 479 não tá aí. Deixa eu passar o 479. Tudo bem? Tá com o seu tempo. Vocês estão vendo? Testando o microfone. Testando. Tá bom? Tá por aí? Esse aqui. Tá bom. T4 tá bom. Não, eu tô falando agora. Então, pode iniciar. Então, Fernando, peço desculpas. Nós perdemos aquela gravação anterior. Vou tentar retomar mais rapidamente. Diga o nome completo, por favor. Fernando da Silva Levorata, Certo. Qual que é a sua idade? 35 anos. Estado civil? Solteiro. O senhor tem 2 filhos que moram com a sua mãe, né? Sim, senhor. Tá. A sua profissão? Hoje eu trabalho lá, sou cozinheiro, mas eu também sou motorista de caminhão. Motorista. Antes disso, já teve algum outro trabalho? Para trás, fui motoboy, trabalhei bastante profissão antes de eu chegar a tirar minha carteira. Seu grau de escolaridade? Quarta série. Ok. Tem alguma doença grave? Não, senhor. Já foi preso ou processado antes? Não, senhor. Certo. Bom, o senhor já tem conhecimento da denúncia, não vou ficar repetindo aqui. O senhor tem direito de ficar em silêncio. Ficando em silêncio, isso não te prejudica de nenhuma forma. Já orientei os jurados quanto a esse direito. E pelo que a defesa me disse, o senhor só vai responder as perguntas dos seus advogados e dos jurados. É isso? Sim, senhor. Então, passo a palavra diretamente à defesa, doutor Jackson. Se puder retomar do início, doutor, para dessa vez ficar gravado, por favor. Tá bom, muito obrigado, Excelência. Fernando, essa oportunidade, então, do senhor esclarecer as questões relacionadas pelos motivos que trouxeram o senhor aqui, e eu vou estabelecer uma cronologia, assim como tenho feito aí com todas as inquirições que aqui passaram. O senhor nasceu onde, seu Fernando? Nasci em Ivaiporã. Em Ivaiporã. O senhor viveu com seus pais em Ivaiporã? Sim, senhor. Pai e mãe. Pai e mãe. O senhor nasce, seu pai e sua mãe. Houve uma informação aqui que seu pai e sua mãe acabaram se separando aí no futuro. Em que idade o senhor tinha? 18 a 19 anos. Novão ainda. No... Certo. Já conhecia a esposa ou não? Ainda não? Já era casado.
E até os 18 o senhor conviveu dentro do lar materno, Isso. materno e paterno, Sim, senhor. com a união dos seus pais. Meus pais e minha mãe. Certo. E estudou lá em Ivaiporã? Estudei. Qual colégio lá em Ivaiporã o senhor estudava? Estudei no Barão, estudei em Migalha, Rocha. São colégios municipal e estadual lá, né? Se eu não estou enganado? Isso é estadual, né? Estadual. É municipal. Sim. E aí, o senhor começa a trabalhar com que idade? Na verdade, quando eu comecei a trabalhar, uns 15 anos, 14 para 15 anos. 14 anos. Isso. O senhor falou aqui mais cedo ao magistrado que o senhor deixa a escola na quarta série. Sim, senhor. Por que o senhor deixou a escola na quarta série? Porque meu pai era motorista de caminhão, sofreu um acidente, e daí ele quebrou a clavícula. Aí ficou em casa e não podia trabalhar. Daí, como os outros, nós éramos uma família humilde, daí eu e meu irmão, nós trabalhávamos e ajudávamos na despesa da casa. E o primeiro serviço... Orlando. Que idade tem? Que diferença de idade tem o Orlando? O Orlando acho que é 4 anos, 3 a 4 anos mais velho que eu. E a Fran é a neném? É, o neném. Que diferença de idade da Fran para você? 4 anos. 4 também? 4. Isso. 4 de diferença. Certo. E aí o senhor começa a trabalhar com que idade? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Que coincidiu com a quarta série. Isso. Certo. O senhor trabalha com o que naquela oportunidade? O primeiro serviço meu foi borracheiro. Aprendi a mexer com pneu, fui aperfeiçoando e virei borracheiro. Trabalhei bastante tempo na borracharia. Daí tirei minha primeira carteira. Então o David falou aqui que você trocou um pneu para ele na estrada. Troquei na estrada o pneu para ele. Tem esse conhecimento? Tem. De madrugada eu troquei um pneu para ele que não tinha borracheiro. Nós precisávamos chegar por causa do horário. Então, como os outros, vim desde pequeno, toda a vida trabalhando. E ajudei muito meu pai e minha mãe, até como os outros antes da empresa, sempre ajudei eles. Então, como os outros, o que eles puderam fazer por nós, eles fez, e o que depender de mim, a hora que Deus quiser eu ir embora, eu vou fazer por eles. Certo. E aí, então, o senhor trabalha como borracheiro, vive ali em Ivaiporã, teve outra atividade? Daí de borracheiro, aí depois eu fui, daí consegui juntar um dinheiro, comprei uma moto. Naquele tempo paguei 2.300 uma moto. Foi daí onde que eu peguei e saí da borracharia e comecei a trabalhar de mototáxi. Daí eu trabalhava em mototáxi e daí comecei a trabalhar de segurança. E o senhor, que idade o senhor tinha quando comprou a moto? 17 para 18 anos, quando eu comprei a moto. E o senhor não tinha carteira para andar com essa moto? Não tinha. O pessoal do Mundo Perfeito aqui vai dizer que o senhor não podia andar com essa moto aí. Então, o senhor andava contra a lei nesse período? Na verdade, eu fui no meio do intervalo quase para fazer aniversário. Eu comprei a moto, mas daí eu já fui para me tirar minha carteira. Naquele tempo eu ainda paguei R$470 para fazer a primeira carteira minha. E daí já comecei a fazer as aulas. Mas nem andar de moto não andava, porque medo de prender e não tinha dinheiro para tirar. Porque o dinheiro era muito escasso, né? O dinheiro, trabalhava, mas o dinheiro era pouco, né? Ganhava pouco. Perfeito. Vamos adiante. O senhor foi trabalhar com o quê? Depois o senhor foi trabalhar com o quê? Eu trabalhei no mototáxi. Mototáxi e aí virei segurança. O senhor trabalhava num período como mototaxista, em outro período como segurança, ou o senhor trabalhou primeiro com um e depois com o outro? Não, trabalhava nos dois. A semana inteira eu trabalhava de mototáxi. E daí os finais de semana, sexta, sábado, domingo, de dia eu trabalhava de mototáxi e de noite eu ia trabalhar de segurança. Certo. E aí nessa do segurança, o senhor faz segurança em quais locais? Assim? Nós fazia na região inteira nossa ali. Era uma equipe que o menino tinha, que eu trabalhava com ele. E daí nós trabalhávamos. Trabalhei aqui, onde eu não conhecia ela. Trabalhei aqui, trabalhei em reserva, ali em Faxinal, bastante cidade em volta, Jardim Alegre. E como é que era essa atividade de segurança? Era tranquilo, na verdade, era como os outros, cuidar para evitar de briga,
É isso aí, uma discussão, nós já entrava, não deixava brigar. Era isso aí, era raro, assim, o entendimento depois de dar uma certa ocasião do baile, sempre dá. Mas apaziguar, para não deixar brigar. E o senhor foi convidado a ser segurança por conta da sua estatura, do seu porte físico. Sim, senhor. Certo. E eram eventos privados, públicos, como é que era isso aí? A maioria era eventos privados. Sim. Onde tinha rodeio, festa. Isso. Quando eu vim mesmo trabalhar aqui, era um paredão de som. E tinha bebida nesses lugares, bebida Tinha. alcoólica? Tinha. Tinha bebida alcoólica. O senhor bebe também ou não? Não, nunca fui beber. Nunca foi de beber. Não. Certo. A família do senhor, as pessoas bebem? Quem bebia, na verdade, era meu pai. Hoje já não bebe mais. O seu pai bebia? Bebia. Certo. Como é que era a relação do teu pai e da tua mãe? Era uma relação tranquila, harmoniosa, somente flores? Ou eles tinham conflitos? Se eu falar para o senhor que era um momento de só de paz, é mentira, porque onde envolve bebida em si, não tem paz, não traz paz. E como os outros, sem bebida, era um casamento perfeito. Mas quando meu pai tomava uns goles de bebida, já se prejudicava bastante. Nós temos uma informação aqui, curioso que essa informação vem do seu próprio advogado, mas ela certamente vai ser utilizada contra o senhor aqui. Ela está no 312.2 e já vem sendo utilizada, inclusive, contra o senhor aqui. O que diz aqui é o seguinte: asseverou que ainda adolescente, aqui é sua mãe quem diz isso, e o senhor precisa conhecer também o que tem dentro do processo. É o relato dela quando pede a guarda dos seus filhos, que segundo ela havia uma impossibilidade física, talvez, e de saúde da avó materna de ficar com essas crianças. E ela relata aqui na sua, de forma íntegra, o seguinte: asseverou que ainda adolescente se casou com Walter Levorato. Walter Levorato é o pai do senhor? Sim, senhor. E ela diz aqui, com quem conviveu durante 26 anos. Entretanto, a dinâmica familiar sempre foi conflitiva, pois o esposo era estúpido, agressivo, violento, inclusive a submeteu a episódios de violência doméstica. Assim, quando os três que tiveram ingressar na maioridade, se separou. Então, assim, quando vocês três já tiveram a maioridade, ela deixa o lar. O senhor se recorda dessa situação, do seu pai ter sido estúpido com a sua mãe? Era assim que ele tratava ela? Quando bebia, ele ficava ignorante. A palavra que a gente diz, ele ficava ignorante. Mas pessoa fora de bebida, uma excelente pessoa. Sim. O senhor já chegou a presenciar, não há problema algum nisso, senhor Fernando, o seu pai sendo agressivo, violento, agredindo a sua mãe? Não, na minha presença, e nem em casa, nunca nem teve história que ele bateu na minha mãe. Mas o senhor sabia que ele era violento? Não, ele não era violento assim. Ele foi escrito, mas ele nunca foi assim de bater nela. Violento é uma pessoa que bate em outra, bater na mulher, mas ele nunca foi. Certo, é o que sua mãe diz aqui. Ela veio até aqui ontem e diz que não era bem assim, que esses episódios não eram dessa forma. Não tem problema algum. Se isso aconteceu, eram outros tempos. E não são eles que estão sendo julgados aqui também. Mas, então, eles se separam, eles deixam a convivência do lar, e o senhor continua morando com a sua mãe ou o senhor sai de lá? Não, quando eles começou esse processo de separamento, eu tinha saído da casa. Tinha arrumado uma casa e onde é que eu tinha casado, né?
Daí fiquei um pouco lá, morei com eles, daí depois arrumei uma casa e fui morar sozinho. Então a gente já cortou um pedaço. Então o senhor vem no paradão, vamos voltar um pouquinho. O senhor vem no paradão de som aqui, como o senhor falou, e conhece a sua esposa, né? A pessoa que o senhor escolheu para viver. Sim, senhor. Como é que foi essa situação? Que contexto aí o senhor conhece ela? Eu vim trabalhar aqui no final de semana, no domingo. Daí chegamos ali, fui no CTG, fui molhar um paradão de som, muitos anos atrás. Cheguei ali, daí eu fui ficando na portaria para revistar quem entrava, para não entrar com arma, para não ter briga, não ter causa de machucar ninguém. Aí foi indo pro meio da festa, assim, daí de repente passou ela mais uma outra menina. Daí eu senti uma valeta assim, beirando assim na beira da portaria, e ela deu uma farçada no pé. E daí eu peguei o meu olho assim, vi que ela farçou o pé assim e a sandália arrebentou a sandália dela. Daí eu falei assim, o que aconteceu, moço, que você virou seu pé? Daí ela, não foi nada. Daí, tipo, deu uma risada ali, e daí comecei a conversar com ela. Aí comecei a entrar em assunto, conversar. Daí eu falei pra ela, antes de eu ir embora, se você me permitir, eu quero te dar um beijo. Falei pra ela. Daí ela falou assim, tá bom. Daí ficou uma festa ali, acabou acho que umas 6 e pouco, quase 7 horas. Daí foi onde é que eu fui dentro do salão, que era fora, né? Aí eu entrei no salão, já tinha acabado, né? O povo estava indo embora, ela estava vindo do banheiro. Daí foi onde é que eu fui em direção a ela, fui conversar com ela. Daí comecei a conversar. Daí ali dei um beijo nela. Daí o que aconteceu? Daí aquele tempo não tinha telefone. O telefone era bem raro quem tinha telefone. Aí ela foi e marcou um telefone, não sei se era da irmã dela, da mãe dela, marcou num papelzinho aquele de limpar a boca. Daí eu levei embora. Aí fui, meu irmão já tinha comprado um telefone. Daí comecei a ligar o telefone do meu irmão. Aí comecei a conversar e foi. E daí, no outro dia, meu pai não estava muito bom, pediu para mim viajar com ele. Daí fui viajar com ele, fui para Santos. Aí começamos. Eu apanhei um crédito no telefone, não sei se era da mãe dela, de quem que era, apanhei um crédito, naquele tempo ainda. Meu pai mandou, colocou um crédito. Daí nós conversávamos, que tempo era mais mensagem. E comecei a namorar, e daí fiquei uma semana e pouquinho, já comecei a namorar por telefone. E aí o senhor conversa com ela no telefone, sem ter encontrado ela outra vez? Sem ter encontrado ela outra vez. E já comecei a namorar O senhor já pede ela em namoro? já pra ela? Pra ela, comecei a namorar já por mensagem. E foi indo, daí carreguei ela de volta, voltei embora, cheguei em casa num sábado. E o senhor tinha tido outras namoradas? O senhor tinha sido um rapaz namorador, assim, de escola? Viu, eu tive 3 namoradas, mas quem eu gostei mesmo na minha vida inteira foi ela. Foi onde é que eu larguei de tudo da minha vida para me dedicar a viver com ela. Daí cheguei em casa, eu peguei minha moto, fui, passei a moto e daí voltei em casa de novo. Falei pra minha mãe, mãe, eu vou ir assim, assado, contei. A mãe falou, mas você nem conhece ela. Pois é, eu vou lá para não conhecer ela, conhecer a família dela. E desci, vim embora, cheguei ali, daí me explicou bem certinho onde é que era, daí cheguei, ela estava no portão. Aí veio correndo, me abraçou. E é nesse local onde que ela vivia agora, no episódio. Isso, onde foi acontecer. Daí cheguei, ela veio correndo, já estava assim no portão, né? Ela abriu o portão e veio me encontrar. Aí comecei a conversar, daí isso chegou a mãe dela. Daí, não, vem, entra pra dentro, aí entrei pra dentro. Aí entrei pra dentro, fomos na área da casa, comecei a conversar, e contei da minha família pra ela, quem que eram meus parentes, e fui contando da minha vida. E daí chegou uma ocasião, eu falei pra ela, eu vim aqui pra pedir ela em namoro pra senhora, mas eu quero levar... Nesse dia já, do primeiro encontro lá na casa? Nesse dia. Eu vim para pedir ela em namoro para a senhora deixou eu namorar ela, e quero a senhora deixou eu levar ela para conhecer minha família. Daí foi onde é que conversei mais um pouco ali, ele falou, eu gostei de você e vou deixar você levar ela para você conhecer a sua família. Daí foi onde é que eu comecei a namorar depois de ter conversado por mensagem. Daí levei ela, daí fiquei mais um pouco, fui embora. Cheguei em casa, já eram umas 10 horas, 11 horas.
conversei com a minha mãe, conversamos um tanto, a minha irmã estava lá. Aí conversamos um tanto, conversamos. Daí eu falei para ela, eu vou dormir, que eu não estou aguentando de canseira. Daí minha mãe falou, então você dorme com a Fran, a minha irmã tinha um quarto dela, eu tinha o meu. Daí você dorme com a Fran e daí eu dormo no quarto. Beleza, daí eu fui pequeno. Daí foi, ela ficou, daí foi no final de semana, daí ela estudava. Daí no domingo trouxeram ela embora, fiquemos ali, saímos. Daí no domingo trouxeram embora, trouxeram para a escola. E assim fomos, todo final de semana eu vinha, buscava ela. E daí eu trabalhava de mototáxi, trabalhava de segurança. E eu sempre estava ali, né? Aí, Foi um namoro quase que à distância, só em finais de semana. isso. E quanto tempo ficou assim? Olha, nesse namoro eu acho que não chegou a uns 4 meses, 4, 5 meses no máximo. O senhor chega na mãe dela, no pai dela e fala, eu quero namorar sua filha. Isso, eu pedi para vim para mim conhecer a família dela. Depois da primeira vez que eu conheci ela, daí eu comecei a conversar por mensagem. Aí vim, conversei com a família dela. A mãe dela O que deixou. eles falam pra você? Algum dia? Ela conversou bastante comigo, perguntou minha família, quem eu era. E daí viu que a gente não é de família ruim, né? A gente não é pessoa ruim. E deixou eu levar ela. Mas ela não se colocou contra esse namoro desde o início. Não, jamais. Ela disse, olha, eu permito que você namore com a minha filha. Ixi, foi, nós combinava tão bem que eu, depois de muito tempo, eu dava a benção, chamava ela de mãe. Ela, o sogro, chamava ele de pai. Certo. E aí, então, quando é que vocês vão morar em Ivaiporã? Quanto tempo depois? Uns 4, 5 meses, porque daí o que aconteceu nesse intervalo, ela engravidou. Ela engravidou, aí foi indo, ela continuando estudando, daí chegou o final do ano, deu as férias. Daí, Fernando, e vocês não usavam preservativo? naquele tempo, na verdade, tinha, mas era bem pouco, era muito vergonhoso de ir atrás dessas coisas. O pessoal do Mundo Perfeito vai dizer isso pro senhor. É. Devia ter usado preservativo. E como os outros era muito vergonhoso quando falasse, não tem que comprar um trem desse aí. Pouco dinheiro, na verdade, já era pouco, né? E a gente ia no posto de saúde atrás disso aí, era muito constrangedor. Daí, eu cheguei um dia para buscar ela chorando. Daí comecei a conversar com ela, ela relatou. Não, a mãe tá brava porque eu tô grávida e a mãe não quer ir em casa mais. Aí que começa o conflito com a família dela. Isso. Daí ela chamou eu para conversar, a mãe dela, começamos a conversar. Aí foi, conversando, normal. Daí ela falou, quando você conheceu ela não estava grávida. Então agora você assume ela e vai assumir a criança. Quando eu falei para ela, você não conhecia um homem, porque eu fui um homem de fazer um filho, então você pode ter certeza que eu vou cuidar dela e da criança. O senhor assume a responsabilidade e faz o quê? Leva ela embora. Leva ela para Ivaiporã. A roupa dela foi levada dentro de uma bolsa nas costas dela e ela foi embora. E aí vocês vivem em Ivaiporã há quanto tempo? Mas vive vai por uns 5 anos. Então, uns 5 anos mais ou menos. 5 anos. 5 anos. E aí ele teve o período de gestação, o senhor trabalhando, ela em casa. Eu trabalhando e ela em casa, cuidava. Na verdade, ela, como diz outro, ela queria que ela estudasse, mas só que daí ela foi aproximando muito a gravidez e ela não queria ir para a escola mais. Daí ainda foi, matriculou no CBJ, aí foi, ainda estudou um tanto ainda. Porque quando eu conheci ela tinha bem menos estudo, daí ainda fez um tanto no CBJ, você falava. E assim foi indo até o dia que ela ganhou neném. E ela ganha neném, o senhor já continua trabalhando ainda como motoboy? Isso, continuou trabalhando. Certo. Passava dificuldade em casa? Depois que a criança nasceu, apertou bem, porque tinha que comprar fralda e aquele tempo era caro as coisas. Aí foi onde é que eu parei com o mototáxi e fui trabalhar de saqueiro. Fui trabalhar de saqueiro. Aí, para poder ganhar um pouco mais? Isso, uns trocos a mais. Aí foi onde é que melhorou. Mas o senhor, o que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte, o senhor proibia ela de trabalhar? Não, jamais. O senhor aprisionava ela em casa e dizia, olha, eu não quero que você trabalhe porque você é só minha, você vai ser mantida nesse reduto aqui. Não, jamais. Não? Jamais. Isso.
Mas então, toda a vida eu falei para ela, se ela quisesse trabalhar, ela ia para ajudar a gente em casa. Daí eu não forçava, porque ela era mais nova, sabe? E não queria que ela, se ela quisesse ficar cuidando da criança, para mim estava bom. Mas se ela trabalhasse, ajudasse bem, ela ajudava em casa. O senhor não proibia que ela falasse, mas também não obrigava que fosse trabalhar. Não, jamais. Tinha uma criança, Pequeno. certo? E vamos adiante. Então o senhor passa ali quase 5 anos, a criança tem mais ou menos uns 4 anos. E Em que momento o senhor passa a ser caminhoneiro? depois dos 21 anos. 21 o senhor estava em Vaiporã ainda. Estava no Equarã. O senhor passa a viajar, Isso, comecei a trabalhar com caminhão. e aí o que acontece com... Quanto tempo você ficou dali em Vaiporã ainda depois do caminhão? Olha, uns 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos mais ou menos. 1 ano e pouco, 2 anos. E a esposa em casa. Não, daí quando eu fui trabalhar com o caminhão, ela gostou do caminhão e não descia mais do caminhão. Ela ia junto com o E senhor? ia junto. Eu só vivia dentro do caminhão, não queria nem ficar em casa mais. Tem aquelas fotos. O senhor Isso. viu ontem aquelas fotos que nós Isso. mostramos? Vi Ela as fotos. estava grávida, Tava era do pequeno, do Fernando, do mais velho, muito mais velho. e ela estava viajando com o senhor, andando para lá. E sempre ela viajava, daí nessa outra gravidez, e quando nessa outra gravidez ela já estava morando aqui daí. Na segunda gravidez. Na segunda vez. Aí agora já fala da segunda, vamos entender a trajetória de vocês dois. E aí, o senhor, em determinado momento, muda para Cândido de Abreu. O que aconteceu que o senhor decidiu mudar aqui para Cândido de Abreu? Já que a cidade aqui é dela, da família dela, né, onde ela residia, o senhor tinha lá os seus laços lá em Vaiporã. Decidiu que foi o seguinte, ela queria ficar mais perto da família dela. Queria ficar perto da família dela, e foi. E onde foi onde é que nós pegou e veio embora para cá. E aí, ela pede para o senhor, Ela queria vir embora. Daí eu falei assim, viu, vamos estudar, se você quer achar uma casa para nós ir morar lá, nós pagamos aluguel aqui, vamos pagar lá, não tem problema. Aí por onde é que o nós senhor estava no trecho mesmo, não Não. fazia muita diferença no parado. sempre viajando. E ela andava comigo, né? Na verdade, quase não ficava em casa. Ela só queria ter maior proximidade com a família. Isso. É que falam aqui que o senhor restringia o contato dela com a família. Em algum momento o senhor disse, olha, eu não posso, você não pode se comunicar com a sua família. O senhor disse isso para ela? Jamais. Em algum momento? Até então, depois que investiu o celular que foi avançando, compramos um telefone para ela, cada um tinha o seu. E ela conversava com quem ela quisesse. O telefone era dela. O senhor tinha a senha do telefone dela, mexia no celular dela. Na verdade, o telefone nosso nunca foi ter senha, porque nunca teve nada escondido. Sempre quando eu chegava em casa, meu telefone parava em cima do rack. E o meu telefone estava ali, eu podia fuçar meu telefone, nunca fui esconder nada. Certo. E eu nem costumava olhar o telefone dela, era raro, às vezes eu olhava uma coisa, mas eu por mim. E lá em Vaiporã, o contato, o convívio foi bom. Foi bom, graças a Deus, uma convivência muito boa. Tiveram brigas lá, discussões, Viu, é raríssimo, raríssimo. raríssimo. Então nós temos aí um período de relacionamento de aproximadamente 5 anos em que absolutamente nada marcou negativamente esse relacionamento. Nada, nós tivemos. Muda para Cândido de Abreu. Aqui ela está mais próxima da família, aqui ela tem a assistência da família. A família ajudava com as crianças também? Não, nunca foi de ajudar a cuidar das crianças. Na criação, no cuidado. Não. Eu ouvi bastante aqui dizer que quem cuidava das crianças, isso foi insistentemente perguntado pela advogada da família, quem é que cuidava das crianças. E a maioria diz que quem cuidava era ela. Tinha mais alguém da família dela que cuidava das crianças? Não, quem cuidava das crianças era só a Daiane. Só a Daiane. Só a Daiane. Então é verdadeira essa afirmação. Até então, o mais velho não gostava de ir muito lá porque a mãe da falecida surrava muito ele, batia muito nele. E ele não gostava muito de ir lá por causa disso. Certo. E como é que é a vida de vocês aqui em Cândido de Abreu, nesse início aí, até o nascimento do segundo filho? Já comecemos mal, na verdade.
fomos morar no fundo da chácara onde é que eles, quando foi acontecido. Fomos morar ali, daí foi indo. Fomos um dia para Vaiporã. Quando voltemos, a casa nossa lá embaixo, uns buracos no terreno desse tamanho. O que aconteceu? Essa casa é a da que a Zenaide morava depois, aí no Brute. Não, tem a outra casa lá embaixo. Tem mais uma casa. Mais uma. Aí É uma chácara grande deles. Isso. Choveu, molhou tudo por cima daqueles sofás, dos armários. Aí cheguemos em casa, aí ela veio, discutiu com a irmã dela que ficava perto na casa. Ah, é? Daí foi o que aconteceu, eu falei, Por não, que eles fizeram isso? viu, por ciúme de ver a gente, que era a gente, não tinha casado, não tinha muito tempo, mas a gente tinha estabilizado bem, graças a Deus. O senhor foi morar no terreno da sogra. O Isso. sogro morava lá também? Sou uma... Da sogra e do sogro. Isso. E daí fomos, daí ajeitamos uma casa. Fomos morar na casa aqui no fundo da delegacia. Uhum. Aí deu uma trégua. Aqui em Candeabreu mesmo. Isso, aqui em Gabriel, no fundo da delegacia. Daí moramos Na ali. cidade, né? Na cidade. Isso. Daí foi passando. E eu trabalhando aqui, daí ela foi, tinha arrumado serviço na máquina, no beleza sapato ali. Isso que eu ia perguntar pro senhor. E ela vem e arruma um trabalho aqui. Isso, arrumou um serviço. Arrumou um serviço na máquina ali e foi engrenando. Naquele tempo eu ganhava 800 e pouco, 900 reais, não era o salário mínimo, mas ajudava bastante. Uhum. Aí foi indo, pagava as despesas um pouco, e um pouco não conseguia guardar e fomos levando. Uhum. Fomos juntando dinheiro, Eu não lembro quanto tempo nós morou ali na casa, naquela Casa Rosa. Aí eu fui juntando, né, troquei um carro, melhorando, comprei outra moto, e fui subindo, fui aplicando dinheiro para fazer um fundo. Uhum. Daí achei uma casa na Popular, lá embaixo. Daí fomos aqui, fomos ali, ajeitamos, comprei uma casa. Dei o carro, dei a moto, dei mais um pouco de dinheiro e fui parcelando mais 25 parcelas de 500 reais. Ele tem 500 reais, era muito dinheiro. Aí continuei trabalhando, ajeitei uma casa, mudei na casa e fui indo. Fomos levando. E nisso já tinha nascido o João Miguel. Daí, no que a criança nasceu, ela ficou licença maternidade. Aí depois pediu para poder fazer uma cerca, ela não ia trabalhar mais, porque ela queria cuidar das crianças. Daí foi indo. E como diz outro, fomos progredindo a casa, fomos aumentando a casa, melhorando. E foi onde ela ficou. A casinha pegou, até hoje está lá fechada a casa. Está lá, como diz outro, abandonado, quem sofreu tanto para poder conseguir. Largado, na verdade. Uhum. Essa casa é onde vocês moravam aí antes da separação. Isso. Certo. E o menor, como é que foi o nascimento da criança menor? O menor Foi aqui em Cândido? foi aqui em Cândido. Certo. E ela já estava trabalhando ou não estava trabalhando? Quando ele nasceu, ela estava trabalhando ainda. Estava trabalhando. Ela, bem uns dias antes, ela ficou em casa e queria ganhar neném. E ela ganha o neném e daí sai do trabalho. Isso, ela ficou licença maternidade, aí depois ela vai, conversa com ele lá e faz um acerto para poder sair. Vai cuidar das crianças. Isso, Porque só ela cuidava das crianças. só ela cuidar das crianças. Certo. Então aqui está ficando mais claro algumas coisas. Quem cuidava das crianças, na verdade, era a creche, porque ela ia trabalhar, o mais velho, levava mais na creche. Ah, sim. Digo depois quando tem um bebê, né? Isso. O bebê depende da mãe. Isso. Não é tão simples que uma pessoa crie, né? Que cuide de um bebê que depende de amamentação. Então por isso ela deixa o trabalho. Deixa para poder cuidar das crianças. Mas o senhor não ligou isso. Não, jamais. Perfeito. Ela falava que ela queria cuidar dos filhos dela, não gostava de largar a criança sozinha, Uhum. porque era muito pequeno para pôr na creche, para sofrendo. É isso mesmo. Tá certo não. Certo não. E aí então, teu filho tinha, a época do fato, tinha quanto? Tinha qual idade? O mais velho tinha 12, Não, o mais novo. mais novo, Sim. 2 anos, ele tem 9, tinha 7. 7 quando aconteceu o fato. Isso. Então, ela passa um tempo cuidando da criança e depois ela vai trabalhar em um outro lugar. Isso, daí foi passando, daí começou as brigas por bebida, beber escondido.
Ah, isso eu ia perguntar pro senhor mesmo, em que momento ela passa a tomar álcool, se ela sempre tomou álcool ou se só ali naquele, em um intervalo é que ele toma, que ela toma bebida. Na verdade, já vem bebendo desde quando eu conheci ela. Uhum. Desde quando eu conheci ela. Nessa primeira reunião que o senhor vai na casa com os familiares, o senhor pede a mão dela, o senhor já vê ali uma confraternização que tinha bebida alcoólica? Já tinha bebido. E ela bebia? Bebia. Bebia também. Então também não foi o senhor que pediu para ela beber? Não. Não? Ali, já, na verdade, a família... Por que o senhor não gostava de bebida? Já porque eu já tinha uma história que meu pai, quando bebia, já ficava daquele tipo. E, então, bebida não traz benefício nenhum, só traz desgraça. Perfeito. Então avançamos. Aí ela tem o segundo bebê, passa um tempo cuidando do bebê, e ela volta a trabalhar em algum lugar? Depois de muito tempo ela volta a trabalhar. Conseguiu arrumar um serviço na padaria, foi trabalhar acho que uns 2 meses na padaria, daí foi conseguir arrumar aqui no posto, na padaria também. Daí contente, ganhando bem, eu falei, não, é bom, tá ganhando bem, nossa, imagina, ajuda bastante a gente. E eu sei distrair a cabeça um pouco, não fico só em casa. Uhum. E estava super contente, sabe? Ganhava bem, nossa, uma cidade pequena, ganhava, tá dando R$2.000, imagina. Para ela, nossa, para nós era uma vitória. E nós vimos e as crianças estavam na creche, daí já estava na verdade, no período escolar, o mais velho. Eles ficavam, ó, pra você ter uma ideia, eles ficavam em casa, o mais velho cuidava do mais pequeno. Cuidava do mais pequeno. Ficava sozinha até na hora do almoço. Daí ela chegava em casa, fazia um almoço para eles, que ela saía, pegava um serviço 6 horas da manhã. Daí ela vinha, fazia um almoço para eles, levava eles na escola e uma hora ela pegava um serviço. Daí quando era 4 horas ela saía de serviço. Ela ia em casa, ficava um pouco em casa, já voltava, pegava eles na escola e levava embora. E assim era a rotina dela, todo dia. Entendi. E até que ela arruma, então, até que ela arrumou emprego no posto, e nós vimos aquelas fotos ali, o senhor viu também? Que ela está com os colegas de trabalho, está feliz trabalhando. Ali o senhor ainda estava com ela. Estava junto. O senhor viajando, ela trabalhando no posto. Isso. E as crianças estudando. Embora essa dificuldade pela manhã, o menino mais velho acabava cuidando do mais novo, mas estavam aí no ensino regular, né? Na escola, na creche. Isso. Perfeito. Na verdade, nesse tempo, os dois já tinha parte na escola. O pequeno também já estava estudando. Os dois já estavam na escola. Perfeito. E tudo bem na relação de vocês? Foi indo, o que aconteceu? Em vez dela sair do serviço depois de um tempo, ela ia embora para casa, não. Ela já começou a se enganar muito com as amigas ali, e muita influência, começaram a beber, bebia, mas não era tanto assim igual por último. Foi se aprofundando mais na bebida. E daí não ia embora para casa, ia tarde embora. Mas, tipo assim, quem me relatava, falava muito, era o meu moleque mais velho. Que eu quase não ficava em casa. E aí o senhor, então, enquanto estava no trecho, não sabia o que estava acontecendo aqui. Não sabia. Mas o menino mais velho tinha consciência e em algumas oportunidades contava isso para o senhor. Eu não precisava nem perguntar a ele, vinha por isso contar vontade e falava. O senhor batia nele para que ele contasse? Não, jamais. Vixe, tipo, quando você podia tomar uma sentada, quando eu plantava, fazer alguma coisa na escola, alguma coisa, mas ao contrário, jamais. Não, de forma alguma o senhor torturava ele por conta de informações que o senhor precisava da sua esposa? Não, jamais. Existe nos autos, né, durante a instrução aqui no plenário, informação de que o senhor esquentava garfo e o senhor cutucava a costela dele. Não, jamais. Para infligir sofrimento, dor. Jamais, nunca. Não vou fazer isso com o próprio filho, nem um estranho. Imagina um filho da gente, hein? Jamais. O senhor, em alguma oportunidade, o senhor fumava? Fumava. Fumava como assim? Em que contexto? Uma carteira de cigarro dava para 2 dias pra mim. Fumava sim, quando estava nos aparados. Não gostava nem de fumar, nunca fumei dentro de casa. Não gostava de fumar dentro do caminhão, para cheiro. E parei, larguei mão do cigarro. No visto era o cigarro e parei.
A Daiane fumava também. Fumava. Também normal, sem nada exagerado. Na verdade é o seguinte, eu parei uma vez de fumar, fiquei 2 anos, e daí ela não parava de fumar, e daí vinha beijar a gente, que o cheiro do cigarro, e acabei voltando a fumar de novo. Mas eu voltei bem pouco, mas por causa do cheiro. Conviver com um fumante, quem fuma é difícil, né? É um vício, né? É um vício. Certo. O senhor, em alguma oportunidade, Pode continuar, não precisa ficar olhando pra cá, com vergonha. o senhor também, nós dois, em alguma oportunidade, o senhor restringiu que ela fumasse? Não, jamais. Ela continuou fumando. Jamais, porque como diz outra, a gente era casado, mas a gente não é um dono do outro. Certo. Havia ali entre vocês uma animosidade frequente. Ela relatam aqui de várias separações, de várias brigas. Isso foi acontecendo a partir de qual período? Na verdade, o que mais aprofundou de briga e separação foi depois desse último serviço dela. Depois do último trabalho, quando ela inicia no trabalho e que passa a sair com frequência. Isso. Aí vocês passam a ter discussões frequentes. Isso, começa a brigar mais. Por causa então isso da vida. Mas o senhor brigava porque ela trabalhava ou o senhor brigava porque ela saía e bebia? Era por causa, em vez dela pegar e trabalhar e ir embora, cuidar pelo menos das crianças, que o que mais me deixava chocado era as crianças ficar sozinhas. E beber. E beber e largar ele sozinho, porque eles queiram ou não queiram, são 2 crianças. Ela chegava a deixar as crianças na casa da mãe, pagava algum valor por isso. Nós tivemos uma testemunha aqui que disse que ela pagava R$50 no período noturno para que a mãe cuidasse da criança. O senhor chegou a saber disso ou não? Não fiquei sabendo disso. Só se eu, quando ela foi lá agora na casa da mãe dela, ela estava pagando. Mas enquanto vocês estavam casados, Jamais. não havia esse combinado com a mãe. Não, nunca teve. E não há problema com se tivesse também, mas o senhor não sabia disso. Não. Certo, foi o que ela disse aqui para o Daniel. Então, ela passa a ter discussões com o senhor. Como é que eram essas discussões entre vocês? Como é que aconteciam isso? Começava a discutir que ela queria beber, ela queria sair. E o senhor descobria como? Descobria porque o menino falava. Mas Sempre o menino. O senhor chegou a pagar algum investigador para rastrear ela, para tirar foto de onde ela estava? Não, jamais. Não? Não, nunca. Disseram aqui que o senhor pagava para alguém, que o senhor sabia a localização dela em tempo real, que o senhor controlava isso. Não. Isso aconteceu? Não, jamais. Não? Como eu lá no fim do mundo, aqui lá para cima, lá para Tocantins, lá pro lado do Maranhão, um lugar ruim de sinal no telefone, a maioria só e faz. Você vai, a gente levanta cedo e tem que andar, porque então andava só do nascer do sol ao pôr do sol. Então a gente aproveitava o meio-dia porque de noite tinha que parar, não podia andar. Entendi. E aí o senhor ligava para ela, mantinha contato frequente com ela? Sempre que o tipo, quando ela pegava um lugar de Wi-Fi lá para cima, sempre conversava. Perguntava das crianças, Isso, se estava tudo bem com ela, se as crianças estavam tudo bem, se precisavam de alguma coisa, o senhor fazia isso? Bastante, nossa, sempre, nossa, era os amores nossos, ela não é. E ela dizia para o senhor assim, olha, pare de me ligar porque eu acho que você está me controlando. Não, jamais, era o contrário. Se ele ligasse, não atendesse uma chamada de vídeo, podia saber que quando atendesse já era problema. Que ela estava desconfiando. com ciúmes também do senhor. Isso. E o senhor também tinha ciúmes dela? Tinha ciúme, mas não era tanto assim, igual a parte dela. Mas tinha ciúmes, tinha cuidado, tinha zelo? Tinha, quem gosta, quem fala que não tem ciúme, porque não gosta da outra pessoa.
Mas não é aquilo que tentam dizer aqui que era algo doentio, Não, jamais. certo? E quando o senhor fica sabendo que ela vem saindo, que ela vem bebendo, qual é a reação do senhor? Quando ela vem bebendo, vem saindo, Isso. eu não conseguia, né? Não conseguia acreditar. Foi onde é que eu estava lá pra cima, foi onde é que eu pedi pro André deixou eu ir embora, para não poder ir embora para não acertar uma família. Só que a gente não é de contar as coisas para não virar um bolo, sabe? Não misturar, né, a sua casa Com o meio de com trabalho. o seu trabalho, entendo perfeitamente. Mas chegava um ponto que a gente não conseguia trabalhar mais. Chegava um ponto na cabeça, a gente não falar como é que estão meus filhos, sabe? Como é que estão as crianças. E ela saía, pegava e largava ele sozinho. E aí o senhor vem de lá, de Tocantins, para conversar com ela sobre isso. Isso, eu vim embora. E o senhor senta, conversa com ela, e como é que foi essa conversa? Eu venho, começamos a conversar, e foi, o que está acontecendo? O Fernando contando que você está saindo. Dela, não, é mentira. E eu falo, não precisa mentir, pode contar. E daí foi onde é que ela pegou e falou, não, saí, mas saí só 2 vezes. E como uma pessoa larga as crianças em casa e sair, voltar na madrugada. E o que era novinho. O senhor sabia onde ela estava? Ela chegou a dizer onde é que ela foi? Não, ela não contava. Essa conversa, ela aconteceu quanto tempo antes da separação? Isso foram 2 separações. Nós temos, inclusive, aqui um boletim de ocorrência, que ele é datado de 17/3/2022, em que ela diz que, devido a uma traição, havia se separado. Quanto tempo antes dessa separação foi a sua conversa? Da parte Quando vocês conversaram, que o senhor desceu lá de Tocantins, quantos meses antes de janeiro de 2022? Uns 6 meses, mais ou menos. 6 meses. É. Então nós delimitamos aqui dentro da cronologia um tempo de aproximadamente 1 ano de discussões, beligerância familiar por conta dessa decisão dela de sair de casa, né, de beber. Então passa a ter uma discussão em relação a isso. E aí, quantas vezes vocês se separaram por conta disso? Ué, na verdade, separar mesmo, né, nunca me separou, porque qualquer discussãozinha que dava, ela pegava umas 2 trocas de roupa e ia para casa da mãe dela. E aí ia lá e ficava uns dias, e daí começava a conversar de novo e já voltava embora. 2 mudas de roupa, e ela ia para casa da mãe, passava um período e depois voltava para casa. Voltava para casa. Certo. Então, o senhor restringia ela de alguma forma de levar essas roupas, mais roupas? Não, jamais. A casa, na verdade, eu ia viajar e a casa ficava lá, nem fechar a casa não fechava. Certo. Se ela quisesse levar as outras roupas, levaria. A casa estava aberta. E ela não levava todas as roupas por quê? Levar, porque ela sabia que era poucos dias ela voltava embora. Por decisão dela, o senhor obrigava ela a fazer Não, isso? jamais. Eles conversavam, entravam no bom senso e voltavam no meio novo. E botavam um pano naquele passado. Vocês conversavam, se acertavam? E isso. Daí, era pouco tempo de novo, bebida de novo, saindo. Então, e daí foi desgastando, né? Vai desgastando e a gente não consegue confiar mais. Certo. Aí, assim, ó, nós temos aqui, em 17/3, como disse o senhor, um boletim de ocorrência relatado por ela. Nessa época de janeiro, aproximadamente, do ano 2022, o senhor estava trabalhando onde? Em Tocantins. Em Tocantins com o André, Sim, senhor. que foi testemunha aqui. Eu me referi para lá porque ontem ele estava ali na plateia também. O André era o empregador do senhor até quando? Até uns 3 meses antes de acontecer o fato. Certo. E aí ela diz aqui no boletim de ocorrência o seguinte, ó, relata a vítima noticiante que conviveu com a pessoa do Fernando, né, que tem 2 filhos, e que estava
devido a uma traição, houve a separação há 2 meses. Gostaria que o senhor explicasse para o cidadão jurado. Agora nós já entramos num ponto sensível, crítico. Se o senhor puder até responder para eles isso, são eles que vão julgar o senhor. Como é que foi essa situação da traição, que ela disse que o senhor estava traindo ela? Na verdade, começou, virou aquele tempo que começou aquele TikTok. Daí passavam muitos vídeos, comecei a baixar a verdade, comecei a gostar de assistir vídeo quando o tempo vago da gente. Aí foi indo, comecei a tirar umas fotos do caminhão, no novo, aí foi indo, foi passando, aprendi a mexer no trem, comecei a pôr fiz um live e comecei a pôr as fotos, uns vídeos. Daí o que aconteceu? Aí nisso o povo olhava, curtia, fazia uns comentários, e num desses teve um comentário, uma menina fez um comentário. Fez um comentário e ela achou que eu já tinha um caso com essa menina. E foi isso a traição que ela entendeu que era uma traição para ela. E ela podia mexer, nunca paguei as coisas do telefone, nada, sempre telefone aberto, não tinha senha no meu telefone. Então toda a vida foi a vida aberta. Eu nunca tive que esconder nada. Fernando, essa mulher que comentou na sua foto, o senhor conhecia pessoalmente ela? Nem sei quem era, nunca nem vi na minha vida. Era tantas pessoas que às vezes curtiam a foto ou falavam alguma coisa no TikTok. Poderia ser até um fake. Pois é. Um golpe. Certo. E aí, só que ela segue relatando algumas coisas aqui. Que Fernando não aceita a separação e, diante da impossibilidade, inicia uma série de ameaças. Agora eu quero que o senhor me conte. Ela fica chateada com o senhor por conta disso aqui, diz que o senhor está traindo ela, e o que ela fala? Como é que foi essa discussão entre vocês? Ela fala que eu tava arrumando outra mulher, estava traindo ela. E eu nunca fui trair ela. Tá, e em que momento vocês conversam sobre isso aqui? Quando eu tô para vir embora. Quando o senhor está vindo embora, o senhor conversa pelo telefone. Isso, começa a conversar pelo telefone. E essas mensagens estavam lá no telefone ou não? Tá, meu telefone, se o meu telefone abrir até hoje, mas mensagem tá lá. Estavam lá no seu telefone. E aí, ela fala que o senhor inicia uma série de ameaças verbais e via WhatsApp. Dentre as ameaças estão pôr fogo na casa e queimar tudo. Então, no WhatsApp, o senhor escreveu para ela que iria colocar fogo na casa? Não escrevia, né? Comecei a me discutir, começou a xingar muito. E eu falei para ela, eu não fiz isso, eu não traí você. Eu não fiz isso o quê? Como é que você chamava ela? Eu chamava ela de amor. De amor? Só amor. E eu não fiz isso, eu não fiz isso. E foi indo. O que aconteceu? Ela tinha tomado uns goles, e daí começou a discussão. Acalorada a discussão. E isso, daí foi o que aconteceu? Xingamentos. Bastante, no telefone, tá aí até hoje essa conversa. Daí o que aconteceu? Ela foi no guarda-roupa meu, lá no guarda-roupa era meu e dela, né? E tirou todas as roupas. E tem até hoje, não sei se campear no telefone, tá aí. Tem um vídeo que ela pôs fogo na roupa, um monte de roupa minha assim, que queimou tudo minhas roupas. Queimou tudo minhas roupas. E aí, como é que é essa situação aqui de pôr fogo? O senhor falou que ia pôr fogo na casa? Não, eu jamais falei isso aí. Eu não sei de onde é que ela tirou isso aí. O senhor alertou ela de que poderia colocar fogo na casa, é isso que ela estava fazendo? Não, só se ela levantou, mas eu não falei, jamais falei isso para ela. Certo. E aí ela fala aqui de uma outra ameaça verbal. E o que eles vão dizer aqui? Que o senhor daqui já vinha planejando matar ela. Jamais. Que esse boletim de ocorrência relatado por ela já era o planejamento do seu crime. E aí diz aqui que verbalmente, o dia que eu estiver em sua frente, a única coisa que você vai dizer é pelo amor de Deus. O senhor chegou a dizer isso? Não, jamais. Não? Jamais. Além das ameaças, Fernando diz que não aceita que a noticiante se relacione com outro homem. O senhor chegou a dizer para ela que não queria que ela se relacionasse com outro homem? A sua esposa se relacionar com outro homem, o senhor aceitava isso? Jamais, né? Qual homem que vai aceitar isso? E aqui uma questão
de que o senhor faz pressão por questões financeiras. Havia alguma situação de escassez financeira naquela época? Na verdade, o que acontecia, né? Eu estava pagando a casa, né? Pagando a casa, aí começando a construir, e como esgotou o dinheiro, era pouco, né? Como esgotou, não guardava, e ela guardava o dinheiro. Mas fome o senhor não passava, eles não passavam. Não, jamais passar fome, nunca passamos fome. Toda uma vez que eu fiquei desempregado, ainda fui, né, consegui um pouco de dinheiro que tinha, fui lá no Arirã, no Rosário, comprei uva, vendimos uva na rua, ia. Ela ajudou a vender uva na rua, vendimos, olha. Unidos. Família. As crianças, para o senhor ter uma ideia, o pequeno ainda não ia para aula junto, andava junto quando nós no carro, e o mais velho na escola. Nós ia sair vender uva. E o senhor estava nessa época sem um emprego regular, carteira assinada. Isso, estava sem trabalho. E ela também não. E ela também não estava trabalhando. O senhor não proibia ela de trabalhar nessa época? Se ela estivesse trabalhando nessa época... E o senhor obrigava ela a vender uva? Não, nunca na minha vida. E aí o senhor restringia também esse patrimônio, né? Que até nem era tanto patrimônio assim, que isso até está fora de cogitação, na minha visão. Mas o senhor restringia algum patrimônio dela? O patrimônio social que Para casa, carro, o senhor não permitia que ela tivesse acesso ao carro, talvez? Não, quem andava no carro era só ela. E que vamos dizer aqui, que o senhor não permitia que ela acessasse os bens. Quando ela sai de casa, ela leva algum veículo, leva coisas de casa? No dia não, mas depois que eu fui viajar, ela foi lá e levou a moto, levou uma televisão, tinha um tanto das coisas. E levou. E pra mim lá não... E daí o que sobrou para vocês partilharem efetivamente, se houvesse uma separação formal? Na verdade, ficou a cozinha, um pouco das coisas, tinha três televisão, ficou duas, ficou o sofá, ficou o jogo de armário. E a casa essa casa era financiada? Não, eu já tinha acabado de pagar. Já tinha terminado o pagamento? Já. Daí tem a casa, o carro e a moto. Mas essa casa não havia sido transferida ainda para o nome de vocês, né? Não. Até, inclusive não foi até hoje. Não foi até hoje. Então teria a casa, os bens que guarneciam a residência da família. Isso. A moto era quitada? A moto era quitada. E o veículo? E o veículo? Que veículo era esse? Gol. Gol? Gol. Que cor era? Prata. É com esse veículo que o senhor vai até a casa lá no dia? Isso, esse Gol. Se o senhor planejou essa ação, por que o senhor foi com o próprio veículo, né? Pois é, e como é que eu vou planejar um crime? Se eu cheguei de noite, eu descarreguei lá em casa, daí vim embora. Como que eu planejei que chega num lugar para poder descarregar, e você já vem planejando? Jamais eu planejar um trem desse para tirar a vida de uma pessoa que eu tanto amei. Certo. Sobre esse boletim de ocorrência aqui, eu estou absolutamente satisfeito. O senhor, antes desse fato, de não ingressar ainda, né, nessa parte do fato, o senhor teve apontamentos criminais, ameaça, lesão corporal, tentativa de homicídio, latrocínio, roubo seguido de morte. Em algum momento o senhor se dedicava a alguma atividade criminosa violenta? Não, jamais. Nunca tive problema com justiça. O seu oráculo aqui demonstra que o senhor nunca teve nenhuma passagem por delegacias ou pelo judiciário. O senhor em algum momento esteve diante do delegado, o delegado interpelando o senhor: olha, o senhor cometeu aqui um